de passar a palavra ao deputado Severino Ninho, né, deputado atuante, né, que eu tenho inclusive a honra de acompanhar seu trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor, sempre muito firme e atuante na defesa do povo e dos interesses, né, do seu estado de Pernambuco. Parabéns. Presidente, deputado Wellington Prado, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, eu agradeço, deputado, por suas palavras a mim referidas. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna desta casa não para falar de impeachment, não para falar de renúncia, porque isso todos falam. O nosso partido, o PSB, já definiu a sua posição em defesa dessas duas teses, desses dois institutos. Mas eu falo principalmente de confiança. O Brasil está atordoado. Esta casa está atordoada, o Senado, o Poder Judiciário também, o Supremo, melhor dizendo, diante da enorme quantidade de processos para julgar. E nós não sabemos onde vamos parar. De um lado, defende-se eleições diretas. Vou falar de eleições diretas, vou falar de eleições indiretas, vou falar um pouco de reforma política. De um lado, se defende as eleições diretas. E alguns falam que seria casuísmo. Mas, no meu modo de ver, aquilo que é bom para o povo não pode ser chamado de casuísmo. É bem verdade, e eu, como constitucionalista, sei que a Constituição prevê, na hipótese atual, se houver renúncia, cassação ou impeachment, a Constituição prevê a eleição indireta. Mas os constituintes de 88, ao elaborarem a Constituição e incluírem na Carta Magna do país a eleição indireta, com certeza não previam que o Brasil chegasse a essa encruzilhada. A situação de hoje é tão grave que talvez fosse impossível aos constituintes de 88 terem a previsão de que chegássemos a esse nível de enfrentamento, de dificuldade, de incertezas. Então, as eleições diretas, elas têm suas virtudes e têm seus males. Num momento como este, de incerteza, do povo atordoado, a eleição direta pode trazer um aventureiro a ocupar o Palácio do Planalto. Ninguém tem dúvida disso. Todos sabem que há um risco, no momento atual, nós termos eleições diretas. Por outro lado, a eleição indireta, com este Congresso, a opinião pública é totalmente contrária a este Congresso. A eleição indireta também seria um problema a se resolver muito sério. Hoje, nós vivemos, como eu disse, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica e também uma crise de confiança. Ninguém confia em ninguém. E esta é a verdade. O presidente da República foi gravado pelo maior exportador, produtor de carne do mundo. A maior empresa foi gravada por um dos seus donos. O presidente Sarney foi gravado por Decildo Amaral. Chamava, salvo engano, de pai na hora que gravava o ex-presidente. Este Congresso, para fazer uma eleição indireta, vai ser uma guerra, porque o PMDB não vai querer perder a cabeça da chapa, o comando da República. O PSDB já se movimenta no mesmo sentido, já surgem nomes. Ora, há notícia de que, quem está dizendo não sou eu, o Joel falou na televisão que um deputado desta casa foi tentar comprar voto para a cassação da Dilma. E ele disse, não, eu pago 3 milhões para 5 deputados. Pediram para 30. Quem é que nos garante que a eleição indireta não vai ter dinheiro, corrupção, esse tipo de prática para eleger um possível presidente da República? É um risco muito grande nós entrarmos aqui para elegermos um presidente da República com esse clima de desconfiança, a investigação que atinge diversos membros das duas casas. Isto é a verdade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Fala-se que o problema brasileiro é o sistema político. Todos os males decorrem do sistema político, como nós somos eleitos. Vereadores, deputados, estaduais e federais, senadores. Já não existe mais dinheiro de empresas privadas, porque o Supremo decidiu que não deve existir. Mas a forma de eleger ninguém alterou. As coligações estão aí. A denúncia de compra de tempo de televisão
de partidos, comprando outros partidos para terem mais tempo de televisão. Se a reforma política é a salvação, ou pelo menos é um caminho, por que é que ela só caminha a passo de tartaruga? Eu desafio o presidente Rodrigo Maia a chamar esta casa à responsabilidade e fazer pelo Brasil, e passarmos daqui um mês legislando para votar a reforma política. Legislando aqui o que o povo quer que legisle. A reforma política. Não é passar um mês legislando aqui, indo para casa de 15 em 15 dias. Um mês. Segunda a sexta, 2 semanas seguidas, indo para os seus estados depois de 15 dias. Para fazer a reforma política. Não é para fazer reforma que o povo não quer. Porque se for para fazer reforma que o povo não quer, é para incendiar ainda mais o país. É para fazer reforma que o povo quer. Aí eu acho que o presidente da Câmara deveria chamar os deputados e dizer: vamos fazer a reforma política, passar aqui um mês, as comissões se reúnem pela manhã e à tarde, noite, o plenário se reúne para fazer a reforma política, para fazer a reforma tributária, que interessa ao país naquilo que for consensual e que for bom para o povo. Senhor presidente, quando eu falo que o clima é desconfiança aqui, porque eu mesmo votei contra a MP que alterou a reserva do Jamanchim, votei contra o relatório que alterou o texto original, porque não confiei. Não tinha certeza de que aquele relatório, não estou acusando o deputado Priante disso ou daquilo, mas tem aí as conversas e as provas de que compraram parlamentares, relatores, para aprovar ou alterar a medida provisória. Se tivessem colocado para votar no plenário a MP que tratou das reservas lá do Pará, com o texto que veio do Planalto, eu teria votado a favor. Mas não estou aqui para fazer graça, para botar minha digital em alterações feitas nas comissões desta casa, quando elas são muito ampliadas e quando pode haver por trás dessas alterações interesses escusos. E aí, o que fizeram com a MP que veio do Planalto foi alterada substancialmente para atender não sei a que interesse. Senhor presidente, de modo que nós temos que buscar uma saída. Se são eleições diretas, se são eleições indiretas, cabe a nós, junto com o povo brasileiro, trabalhar no sentido de pacificar o país. O fato é que a governabilidade está em grande dificuldade. Ontem vimos aqui praticamente o caos instalado entre parlamentares. 60, 80 homens no empurra-empurra aqui de fazer medo. Imaginem para votar um MP ou para debater o exército na rua ou não, imaginem o que vai acontecer aqui numa eleição indireta para presidente da República. É um alerta que eu faço para que nós possamos trabalhar com a cabeça fria em prol do interesse do país e nunca, em tempo algum, com a cabeça ou o coração voltado para os nossos próprios interesses. Eu já disse aqui, quando assumi em 2011, na vaga de Ana Reis, que para mim, uma das atividades mais difíceis é representar o povo. Não vejo outra tão mais complexa. Porque você votar pelo povo, pelo contribuinte, pelo cidadão, votar como o cidadão votaria se aqui estivesse, é uma atividade quase impossível. Infelizmente, muitos dos nossos pares não têm a noção do que significa representar o povo aqui desta tribuna. Cada um de nós são 513 deputados, numa população de 206 milhões. Ou seja, nós somos os privilegiados, aqueles escolhidos para legislar. Mas, infelizmente, muitos assim não pensam ou não sabem da importância que esta nova missão está ao seu alcance para legislar em prol da sociedade e em prol dos interesses públicos. Então, senhor presidente, agradeço a paciência e peço a divulgação da Voz do Brasil, do nosso discurso e nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigado.